Bom dia, hoje eu estou aqui para poder falar sobre como orar e meditar. A Bíblia ela fala muito sobre orais e meditais, né? E muitas pessoas não sabem o que é meditar, elas sabem o que é orar. Quer dizer, cada um faz a oração do seu jeito, né? Uns fazem em pé, outros fazem sentado, outros fazem. Desculpa pessoal, mas como sempre dá problema. Eu não sei por que dá problema. Então as pessoas ela sempre tem o costume de fazer a oração dela do jeito que o seu pastor está te ensinando, ou a sua igreja, certo? Só que a Bíblia ela fala sobre as orações e as meditações, que elas não podem ser feitas do jeito que você quer ou do jeito que o seu pastor te ensina. Existe passagem da Bíblia que fala, né, sobre os falsos pastores, sobre os lobos. E é muito perigoso isso, porque milhões e milhões de pastores estão levando a raça humana, os seres humanos, à beira do abismo, por ensinar errado. Muitos porque não sabem ler, e outros porque nem estudam religião. A maioria das pessoas fica presa a uma só religião, ela vem de pegar e aprender um pouco, tentar aprender a estudar sobre o passado, sobre as histórias, né? Aprender um pouco de judaísmo, tentar aprender um pouco sobre os muçulmanos, aprender um pouco sobre os cristianismos, sobre cristãos, um pouco de, né? Estudar sozinho, pedir para Deus, orar e pedir para Deus para te ensinar. Não, elas ensinam aquilo que ela bem quer, né? E muitas das vezes elas falam que isso é invocação do Espírito Santo, tá? Toma muito cuidado, porque nem tudo é invocação do Espírito Santo. O maligno ele trabalha de forma surpreendente. Ele engana as pessoas, tá? Ele também pode se tornar um anjo de luz e te enganar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nós estamos aqui para falar sobre orações, certo? Existe passagem na Bíblia, tá, na Torá, onde Deus fala para Moisés, para que Moisés avise ao seu povo para que façam franjos, né, no canto de suas vestes, bordas, né, bordados. Isso você vai encontrar até em, vamos ver aqui, Talite, Números 15, 37, 41, tá? E até em Mateus, você pode ver que em Mateus 9, 20, existe uma parte onde uma mulher enferma pergunta, né, ao filho de Deus se poderia tocar em suas vestes, que seria no seu manto. Então o próprio Filho de Deus usava o manto. O manto é uma obrigação a ser usado, certo? Então, quer dizer, eu vou começar agora mostrando para vocês alguns tipos de como se proceder a oração. Depois nós vamos falar sobre os mantos, né? Então, o primeiro passo que você deve fazer é o quê? É começar a orar os salmos. Aí você senta, você pode sentar de perna cruzada ou sentar numa cadeira, tá? Colocar o seu manto, a mulher colocar o seu véu. Eu vou te explicar o porquê depois sobre isso.
E você, primeiro, vou explicar mais ou menos para você o significado de alguns salmos, tá? Não são todos os salmos. Muitos pensam que os salmos é apenas assim, uma passagem bíblica. Não, o salmo na realidade são canções de Davi, tá? E são cantados. E cada salmo desse serve para uma finalidade. Ele tem um significado. Tá? Eu consegui uma lista de alguns significados de todos os salmos, mas só que não bate com o significado dos judeus, porque os judeus ele tem para eles cada salmo tem um outro significado. Então eu preciso comparar com o significado deles com esse que eu consegui. Então por isso que eu não estou mostrando para vocês todos os significados. Mas vamos lá, o Salmo 19, ele é o que? É a oração do pobre. Por que seria uma oração do pobre? Quando você lê o Salmo 19, o que acontece? Muitas das vezes a sua oração ela tem dificuldade de chegar a Deus. Por quê? Porque o nosso universo, eles são carregados de anjos, nós temos anjos malignos e demônios, né? Espíritos, né? Muitas das vezes a nossa oração é difícil de chegar no céu. Elas são sequestradas, roubadas por esses demônios, né? Você tenta orar. Muitas das vezes eles te atrapalham na oração e essas orações muitas vezes são roubadas e você não consegue fazer com que a sua oração chegue a Deus. Por isso que é mais fácil uma oração de uma mulher em desespero chegar até Deus do que uma oração de um homem. Porque a mulher, quando ela ora com emoção. E a oração do pobre seria o quê? Ao você recitar o Salmo 19, você está fazendo a oração do pobre. A oração do pobre seria a sua oração chegará a Deus independente de qualquer coisa. Porque ele estará protegido pelo Salmo 19. Então o ideal é toda vez que você começar uma oração, você começar pelo Salmo 19, para proteger a sua oração e fazer com que a sua oração chegue até a Deus. Né? Que chegue até os anjos de Deus, né? Que passará pelo Mashiach e chegará a Deus. Né? Então, todas as nossas orações para poder chegar até a Deus, muitas das vezes ou você tem que estar em desespero muito grande, né? Em apuro, em desespero. Por isso que muitas vezes Deus só escuta uma oração quando a pessoa está em apuros. Algo está acontecendo muito, né? A pessoa chora muito, está em desespero. Então é mais fácil Deus ouvir essa oração. E do que uma oração comum, né? Que você faz todos os dias. Você está fazendo aquela oração, pedindo isso, pedindo aquilo para Deus. Tá? Então o ideal é você começar pelo Salmo 19. O Salmo 19, essa é a oração do pobre. Faz com que a sua oração chegue até a Deus. Tá? E não seja sequestrada pelo mal. Ao terminar o Salmo 19, você pode fazer o Salmo 24. O que seria o Salmo 24? É para que Deus te dê abundância. Abundância de saúde, abundância de dinheiro, abundância de amor, espiritualidade, abundância de tudo que é bom. Então, ao você recitar o Salmo 24, você pode recitar e pedindo a Deus para que Ele te dê riqueza, saúde, né? Te dê todas as coisas, tudo que é bom e sagrado aos olhos de Deus, você pode pedir para Ele. Então, o Salmo 24, a finalidade dele seria essa. O Salmo 29 seria o que? Ajudar a você a destruir todos os anjos caídos. Quer dizer, sempre quando nós estamos em oração, o anjo caído ele tenta atrapalhar a sua oração. Ele tenta te derrubar. Ele tenta fazer com que você caia. Ele quer fazer com que você caia, né? Então o Salmo 29 é o que? Pedir uma proteção contra eles. Um bloqueio contra eles. Você ajuda a destruí-lo. Não dá para longe. Então esse é o Salmo 29.
é quando você orar, quando você meditar ele, quando você ler, recitar, você pede a Deus para que os anjos caídos, né, que estiverem ao redor, sejam eliminados, sejam derrubados, né, para que ele não atrapalhe suas orações. Salmo 67 é uma proteção para sua casa, para o local onde você está. O Salmo 67 normalmente ele é recitado assim numa mezuzá. Se você puder fazer uma mezuzá dessa, tá? Num pergaminho, pedir para alguém fazer um pergaminho, para você colocar esse Salmo 67 na entrada da porta da sua casa, das janelas. Isso faz com que os espíritos, né, que você proteja a sua casa desses espíritos malignos. Seria um bloqueio, uma proteção da sua casa, impedindo assim que eles entrem, né, te protegendo você e sua casa. Essa é a finalidade do Salmo 67. E lembrando, tá, todos os salmos são cantados. Se você puder aprender a cantar ele em hebraico, seria melhor ainda. Existem algumas canções já em português do Salmo, tá? Você pode também, mas o ideal seria em hebraico, mas se você não consegue aprender o hebraico, você tem em português. Salmo 98, faça um milagre na minha vida. É o que? Você pedir para Deus para ele realizar um milagre na sua vida. Como um emprego que você precisa urgente e está desesperado, né? Fazer algo milagroso na sua vida, né? Na sua saúde, ou na sua família, na sua profissão, tá? Para Deus realizar um milagre para você, fazer um milagre na sua vida, né? O Salmo 121 seria para o quê? Bloquear os espíritos que tem em sua casa. Muitas das vezes nós somos visitados por espíritos. E muitos deles são nossos descendentes, avós, bisavós, que muitas das vezes a maioria estão no inferno e estão ali para infernizar e atanasar e destruir a sua vida. Quer dizer, eles culpam as pessoas por estarem no inferno e acham que você também é culpado. Então ele acha assim, se eu for para o inferno, você também vai. Tá? Lembre-se que a maioria dos nossos descendentes, eles que são demônios, eles quando vão para o inferno se tornam demônios. Por quê? São eles que vão te acusar. É como se diz assim, pô, por que ele vai para o céu se ele fez coisa errada? Então ele está ali para te acusar. Entendeu? Como assim? Vou tentar te explicar melhor. Tem pessoas, por exemplo, que são assim adoradas por Deus. E Deus adora aquela pessoa, né? Mas a maioria dos seus parentes estão no inferno, porque eles não praticaram coisas boas na terra. Mas você é um escolhido, você é uma pessoa abençoada. E Deus está sempre te protegendo. Então eles estão ali sempre te acusando. Por que você está protegendo ele? Olha lá, ele fez aquilo errado. Olha lá o que ele está praticando. Olha lá, ele praticou aquilo ali errado. E eu fui parar no inferno só porque eu fazia certas coisas. Agora ele não vai parar no inferno. Não, ele tem que ir para o inferno também. Ele também está fazendo coisa errada. Então os seus descendentes, eles são os demônios, muitas das vezes, aqueles que vão para o inferno, tá, pessoal? Aqueles que vão para o céu não, mas aqueles que vão para o inferno, esses são os demônios que tem na terra. Eles que vão te acusar. Eles, os filhos que você matou, os filhos que você abortou, os filhos que você fez perder, todos eles vão te acusar. Inclusive os filhos, principalmente os filhos. Só eles vão ser os seus acusadores, né? Porque se você, eles vão pensar assim, não, você não vai para o céu não. Você fez coisa errada, tu vai para o inferno também. Tu vai vir para cá para onde eu estou. Então eles vão pensar dessa mesma forma. Eles vão te acusar. E os anjos caídos vão ajudar com que eles te acusem lá. Olha só, por que ele vai ser salvo, né, por praticar aquilo ali e você está indo no inferno? Então é uma forma. Então esse Salmo 121 é uma forma de quê? Você bloquear esses espíritos na sua casa. Tirar com que eles fiquem ao redor da sua vida e de sua casa. Tá? Então você recita também o Salmo 121. E você tem o Salmo 150, que é o que? Revelar o milagre feito na sua vida. Você pediu no Salmo 98 que Deus fazia um milagre para você. E já no Salmo 150, para que ele revele para você
Qual foi o milagre que ele fez para você? Muitas das vezes há certas coisas que acontecem na sua vida e você não sabe que foi intermédio de Deus. Então o Salmo 150 ele vai mostrar para você o que? Olha o que Deus fez por mim. Aquilo que aconteceu comigo, Deus me protegeu. Aquela situação, Deus vai revelar para você milagres que Ele fez para você e você não percebeu. Entendeu? E você vai poder agradecer a Deus por ter feito aquele milagre para você, né? E você não ter percebido que foi Ele que fez aquele milagre para você. Então estamos aí, tá? Eu sei que os salmos são 150 salmos, cada um tem um significado. Eu não tô, a aula que hoje na assunção sobre oração não estamos falando sobre salmos, né? Para poder falar sobre salmos seria muito grande, explicar salmo por salmo. E o próximo passo seria o que? A oração. Eu sei que tem muitas pessoas que vão criticar, mas por que tem que usar o manto, né? Por que Deus obriga a usar o manto? O manto, na realidade, ele é uma proteção. Existe a passagem bíblica que se fala, né? Debaixo das minhas asas eu te abrigarei, né? É uma proteção de Deus. O manto é uma proteção de Deus, é como se fosse uma asa, como se fossem as asas de Deus, né? O nosso manto é uma proteção. Se você passar a usar o manto, ninguém está mandando você usar o manto na rua, tá? Ninguém está mandando você pegar, usar o manto na igreja, na rua, não, ninguém está falando isso para você. Você tem sim, comprar um manto, chegar no seu quarto, fechar a sua porta, colocar o seu manto e fazer a sua oração em secreto para Deus. Em secreto, tá? As pessoas que amam e respeitam a Deus vão andar com o manto na rua. Mas as pessoas, tá, que querem começar a entender, a aprender, tá, a verdade sobre Deus, quer que Deus chegue perto dela, quer que Deus mostre as coisas para elas, então você deve começar a usar dentro de casa. Use dentro da sua casa, no seu quarto, faça as suas orações com o manto. Quando você começar a fazer as orações suas com o manto, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Isso tanto para o homem quanto para a mulher, tá? A mulher, o homem é o manto e a mulher, ela pode usar o véu. Existe o manto feminino, tá? Que é esse daqui, é um manto judaico feminino, tá? Os cristãos usam esse daqui, os muçulmanos, tá? O manto é uma proteção de Deus. Quando a pessoa começa a usar o manto e fazer a oração de joelho, tá? A oração sempre tem que ser de joelho. Com a mão direita para cima, a mão direita para cima e a mão esquerda também, mas a mão esquerda próxima aos olhos, não perto dos olhos, mas assim na altura dos olhos, um pouquinho acima, a mão esquerda, e a mão direita mais para cima, ele se eleva para cima, a mão direita, espalmada para cima, para Deus, e você faz as suas orações de joelho. Eu sei que você vai falar assim, por que eu tenho que fazer de joelho, né? Eu vou te contar uma história aqui não sei se eu já falei essa história aí, mas nós podemos falar sobre a história, né, do bambu. O bambu, uma criança estava na janela vendo uma tempestade passar, uma tremenda tempestade. Tinha uma árvore grande, robusta, né? E tinha um bambuzal. Então naquela tempestade forte, o bambuzal ele se curvava, ia até lá no chão e voltava, ia no chão e voltava, e a árvore robusta lá, firme lá. Aí o vento foi muito forte e derrubou aquela árvore, forte, robusta, né? E a criança chamou o seu avô, seu pai, né? Perguntou por que aquela árvore tão forte, robusta, ela caiu e o bambuzal ficou ali balançando. Ele é fininho, pequenininho, né? Então, por quê? Porque a árvore ela foi arrogante na passagem do vento, né? Como se diz na passagem de Deus, quando você está frente perante a Deus, você tem que se curvar perante a Deus. Você não vê lá os anjos na arca, né? Eles estão de joelho e tem que cobrir até o rosto, né? Eles cobrem o rosto, né? Como se fosse uma asa, né? Uma asa. Então eles estão cobrindo o rosto. Por quê? Porque ali é para ele não ver a Deus,
Entendeu? Você não pode encarar a Deus de frente a frente, até mesmo porque se você fizer isso você morre. Então você tem que se curvar perante a Deus, você tem que abaixar seu rosto, né? Levantar as mãos para cima. Você vai ver quando você começar a levantar as mãos para cima, você vai sentir um calor na palma da mão. Se o anjo estiver perto de você, você vai sentir um calor na sua mão, como se ele estivesse segurando a sua mão. Você vai começar a ser atacado, tá? A partir do momento que você começar a usar véu, mulheres e o homem manto, vocês serão muito atacados, tanto pelo maligno quanto por pessoas. O maligno, você vai começar a sentir seu coração acelerando forte, você vai começar a achar que você está com problema de cardíaco, vai achar que está com algum problema. Na realidade, você não vai estar com problema nenhum. Na realidade, são os demônios que estão dentro de você, que estão lutando para que você não use aquilo, e você vai começar a passar mal, vai se sentir mal, você vai começar a ir para o hospital, mas na realidade são reações dos espíritos malignos que estão em você. Porque quando você usa o manto, ele é obrigado a sair de dentro de você. Então ele vai lutar contra você para que você não use mais o manto. Tá? E você, ao usar o manto, ao usar o véu, eles vão lutar isso contra você. Eles vão tentar te atormentar. Vão te levar você para o hospital, vão acelerar o seu coração, vão aumentar a sua pressão, vai acontecer muita coisa ruim com você. Inclusive as pessoas vão começar a te atacar, da famílias, de fora. Tá? Vão começar a falar para você não fazer isso, não usar aquilo, porque isso faz parte da força maligna. O maligno ele trabalha dessa forma. A missão dele é essa, é tentar te derrubar, é tentar te humilhar, mostrar para Deus que você é fraco, que você é lá, ele é fraco, lá, não respeita a tua lei, não faz o que tem que fazer e ainda por cima é um fraco. Ele quer te derrubar, ele quer te humilhar perante a Deus. Então, para que eles começarem a usar, vão começar a sentir essas coisas que vai acontecer com você. Isso é normal, tá? Para qualquer um que começar a usar, certo? Eu posso até desafiar aqueles que não acreditam em Deus. Pega uma Bíblia que eu falo, uma Bíblia judaica, tá? Uma Bíblia sem erros, tá? Uma Torá, uma Bíblia judaica. Você encontra no Mercado Livre, você compra uma Bíblia judaica. Não é cara não, é barato. Dorme com ela do seu lado, grudadinha do seu lado. Você vai ver só como é que o maligno vai te atacar à noite. Ele vai te visitar à noite, ele vai tentar arrancar aquela Bíblia de você. Tá? Então, quer dizer, se você vê o maligno te atacando, se maligno existe, Deus existe, não é? Para aqueles que são céticos, não acreditam em Deus. Eu desafio isso para qualquer um que não acreditar em Deus, fazer isso. Compra uma Bíblia judaica, tá? Você pode comprar no Mercado Livre. Durma com ela do seu lado, agarradinho do seu lado, todos os dias. Você vai ver só como é que eles vão te atacar. Você vai ser atacado, tá? E para aqueles que passarem a usar o véu e o manto, eu não estou falando para você usar véu na rua, pessoal. É para você fazer no seu quarto, em oração particular com Deus, tá? Você pode fazer particular com Deus ou com sua família, ensinar seus filhos, tá? Corretamente, como se deve proceder, tá? Porque o que Deus quer, primeiro, o manto e o véu é o que? Você vai estar em respeito com Deus. Primeiro é as asas de Deus que está te protegendo, tá? Debaixo das minhas asas te abrigarei. Isso é a proteção de Deus, uma proteção divina. É como se fosse o seguinte, é uma identificação. Como é que Cristo vai identificar o joio do trigo, né? Quer dizer, no meio daquela multidão, aqueles que estiverem usando o véu e aqueles que estiverem usando o manto são os obedientes de Deus. E aqueles que não estiverem usando e estiverem de forma errada perante aos olhos de Deus, esses não serão escolhidos, né? Porque não está dizendo que você tem que ficar andando com o manto na rua, mas ele verá que você é uma pessoa que usa e respeita Deus na hora das orações, certo? Na hora de você fazer a oração a Deus, você usa o manto, certo? Você faz a oração de joelho, como tem que ser feito, tá? Elevar a mão para os céus. Muitas das vezes você pode colocar o rosto no chão, tá? Pode levar o rosto até o chão. Tem uma passagem na Bíblia que alguns dos patriarcas oravam dessa forma, com o rosto no chão.
É, você pode fazer a oração em pé. Tem uma passagem na Bíblia que o Filho de Deus fala, né, que para você não fazer como aqueles hipócritas, né? Isso está em Mateus, né? Para que você não leia, não faça as orações em pé. Isso está em Mateus. Que você não fazer igual aqueles hipócritas das sinagogas que fazem orações em pé. Não é certo você orar em pé. Deus não aceita que você ore em pé. A oração tem que ser feita sempre de joelhos. Mas assim, eu estou no trabalho, eu quero orar para Deus, eu quero orar sentadinho ali na minha cadeira ali, sentadinho. Eu posso fazer isso? Pode, claro que você pode. Você está ali no trabalho, você, né? Você vai. Primeiro que você não vai estar em particular com Deus, você não vai estar em forma privada com Deus. Então você pode ficar sentadinho ali e fazer a sua oração normal. Entendeu? Se a sua oração for boa, de fé, ela vai chegar lá. Né? Mas o que Deus quer de você é que você se humilha. Tá? Que você seja humilde perante a Ele. Porque na frente dele você tem que estar de cabeça baixada. Você tem que estar de cabeça baixada. Você não pode olhar para Deus. Você tem que estar com a mão para cima. Para que os anjos possam tocar na sua mão. Tá? E o manto é uma proteção. O manto ele te protege para quê? Para que o mal não te atormente. Por isso o mal vai começar a lutar contra você para que você não use. Por isso você vai começar a passar mal. Você vai começar a acelerar seu coração, a sua pressão vai subir, você vai começar a parar no hospital, mas isso não quer dizer que você está ficando louco não, isso quer dizer que, o espírito maligno que habita em seu corpo está lutando contra você porque você está usando o manto, ou está usando o véu, tá bom? E como eu falei, sobre o maligno, eu já falei essa parte, né? Que o maligno vai lutar contra você. Isso eu acabei de falar. Que é uma luta do maligno contra você. Né? E meditar. Como seria a meditação? Né? Essa é a que a maioria das pessoas não fazem. A meditação, ela pode ser... Eu posso sentar com a perna cruzada? Sim, posso. Eu posso juntar os dois dedinhos, polegar com não. Deus não ensinou. Isso aí, quem faz esse tipo de meditação são os budistas, tá? São lá os hindus. Deus não está mandando você juntar dedinho nenhum. Você tem que espalmar a mão, tá? Como você pode ver a parte do homem que está aí com a mão aberta nos joelhos. Você pode meditar sentado numa cadeira, com os pés no chão, sentado, e a mão e as duas palmas da mão, né, para cima. Ou você pode sentar dessa forma, do jeito que ele está aí, certo? Meditar. O que seria meditar? Meditar você seria estar sentado, respirar fundo, né? Começar a pensar, primeiro pensar em palavras positivas como amor, paz, né, Deus, né? Coisas boas, pensar em palavras boas. Não sei se alguém já viu um vídeo no YouTube onde mostra um cientista que ele coloca as palavras boas na água. Ele coloca assim a palavra amor na água e coloca a palavra ódio numa outra água, né? São duas vasilhinhas de água e bota para congelar. Nessa dele bota para congelar, ele pega o microscópio e analisa a água. A água que tem a palavra amor, ela está toda cristalizada, linda, bonita. E a água que tem a palavra ódio, a molécula da água parece que ela parece até cancerígena, né? Ela já foi destruída, ela está toda destruída, parece que está cancerígena. Como se diz assim, o ódio, a raiva, isso tudo destrói. Nós somos praticamente 70 e pouco por cento de água. Então nós temos que sempre falar palavras boas, meditar palavras boas, certo? Conversar com Deus, sentar, sempre fazer isso aí de noite, de preferência é bom fazer isso muito assim à noite, depois da meia-noite, que é o melhor horário para se fazer meditações. Você pode meditar de dia também, tá? Se não te impede de meditar de dia, qualquer horário não. O melhor horário sempre é à noite. De madrugada é melhor ainda, né? Como se diz assim,
Deus fala queimadura. Muito pensa assim, quem madruga Deus ajuda. Quem madruga é aquele que madruga fazendo coisa para Deus, tá? Não é trabalhando, não é se matando de trabalhar não. Isso aí é uma outra coisa que eu posso até falar sobre isso mais tarde. Mas quando a gente falar quem madruga Deus ajuda, é aquele que madruga fazendo algo para Deus. Então a meditação ela é feita dessa forma. A oração e meditação sempre é bom você usar roupa branca. Por que eu tenho que usar roupa branca, né? Eu sou agora, como é que é? Espírita, macumbeiro, seja lá o que. Não, nada disso. Primeiro, a roupa branca, tá? É a roupa da paz. É paz, espiritualidade, paz. O outro que não tem idolatria, não tem imagens. Você não está usando imagens. Muitas das vezes a nossa roupa vem sempre com algum desenho, alguma imagem. E você deve evitar isso na hora de orações. Então sempre é bom você botar uma camisa, uma calça branca. Tá? Se usar algo branco, uma roupa branca, né? Por isso que muitas das vezes quem usa o talit, você tem ali o... Você tem o tissi, que é o... Tem o... Esqueci o nome do outro, gente. Mas tudo bem. Que é sempre o que? Uma camisa branca, né? É bom você usar uma calça branca. Para evitar até mesmo de você ter alguma idolatria na roupa, né? Algo que isso não é legal, você perante a Deus usar a roupa com figuras, imagens, tá? E a roupa branca ela traz a paz, né? A paz, a espiritualidade, ela traz energia boa, a cor branca, né? Então é bom você usar isso na hora das orações. Sempre é bom você comprar uma roupinha e deixar separada na hora de orar, uma calça branca, uma camisa branca, para poder fazer a sua oração e a sua meditação. Você sempre tem essa roupinha reservada para isso. Tá? Não tem nada a ver com espiritismo, nada a ver com macumbaria, nada a ver com nada disso. Isso tudo é bruxaria, paganice. Tá? São paganice, bruxaria, nós não estamos falando sobre isso. Estamos falando de como orar e meditar. Tá? Então você tem que simplesmente usar por esse motivo. Você pode ver que o povo muçulmano, o povo judaico, todos eles usam roupas brancas por esse motivo. Tá? Não é legal você estar perante a Deus de qualquer forma. Você tem que respeitar a Deus. Tá? Os pastores, eles ensinam você a fazer coisas erradas. As menininhas podem vir de mini saia, ficam aqui sentadas na frente de perna aberta para eu ficar olhando, né? Eles vão te ensinar a fazer coisas erradas. Carnaval? Você pode ir, depois você pede perdão para Deus. Essa é a forma do maligno de trabalhar. Ele vai te permitir tudo, fazer tudo, mas ele te quer você lá na igreja, dando dízimo para ele, pagando e sustentando ele. Esses são os falsos pastores, tá? Ele sempre vai te ensinar o errado, como se diz assim, não, eu quero aquela igreja ali porque ela não me proíbe nada, ela ali libera tudo, eu posso fazer tudo que eu quiser. Assim, a igreja do mal do SATA lá, que eu não posso mencionar o nome dele, ela vai te ensinar isso mesmo. Essa vai ser a igreja dele mesmo. Essa é a igreja do anticristo. Ensinar coisas erradas para o povo. O que é fácil é bom, faz o que é fácil, né? E depois pede perdão para Deus. Mas Deus perdoa. Não, Deus perdoa, mas não esquece. Esse aqui é o problema. Deus perdoa, mas não esquece. Então, no dia do julgamento, vão ter acusadores te acusando. Aí Deus não vai poder fazer nada por você, como se diz. Olha só, quantas pessoas estão te acusando e quantos estão te protegendo? Ninguém. Ninguém te protege, só gente te acusando. Eu não vou poder te proteger. Então, bem-vindo ao inferno, não é assim? E para aqueles que façam coisas boas, toda vez que você praticar coisa boa, vão ter pessoas. É como se diz assim, Deus fala assim, toda vez que você faz uma bendição na terra, toda vez que você faz uma coisa boa, ensina coisas boas para os outros, você cria anjos na terra, né? E ao você criar anjos na terra, esses anjos te protegem. Eles são eles que vão te proteger, eles que vão te defender. Não, olha lá, ele fez isso de bem, ele fez isso de bom. Olha só, quando ele ajudou aquela pessoa, ele fez uma doação. Então você vai ter anjos que vão estar do seu lado, que vão te proteger. E da mesma forma vão ter alguns que vão te acusar, né?
Mas se você, nas suas orações, fizer proteções para que impedir que esses acusadores fiquem perto de você para poder usar o seu erro para poder te acusar, isso é a melhor coisa que tem, né? O que? Eles não têm como te acusar porque eles não estão perto de você, eles não estão vendo o que você está fazendo de errado. Então por isso que você tem as orações das proteções, para te proteger desses malignos, para que eles não possam te acusar, certo? E essa é a dica que eu deixo para vocês, tá? De como se deve ser feitas as orações e as meditações.